Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho também. Cada novo inscrito é muito importante para mim. É um canal novo, me ajuda a engajar. Você que tá gostando do conteúdo, só tem conteúdo pancada. Galera que quiser me seguir no Instagram, @azulnutri_, tá? Tem que digitar tudo lá, porque o Instagram me bloqueia direto por conta de conteúdo de hormônio. Talvez você ache meu perfil reserva. Se achar o reserva lá no link da bio, tem lá o meu perfil oficial. Mas se você digitar tudo, aparece. Só que você começar a digitar lá como você faz com um perfil comum, talvez você não ache. Beleza? Galera, Oficial Farma, manipulados protetores, usa meu cupom azul. Galera que precisar de contato das paradinhas, dos Danones, de confiança, indústria farmacêutica, preço direto de fábrica, tá? Só chamar lá. Consultoria azulnutri.com. Só entrar lá, escolhe seu plano. Escolhendo seu plano, efetuou o pagamento, eu vou te chamar do meu WhatsApp pessoal para a gente alinhar estratégias, objetivos, trocar uma ideia aí para elaborar o seu plano. Aqui no link da descrição eu tenho curso de hormônios e TPC com certificado, guia de aplicações, inclusive com spots locais, e tenho também um guia com treinos e dietas prontos, mais um manual junto, que vem junto. Você escolheu o melhor para o seu objetivo. Galera, vamos falar do Bitelo hoje. Cara, acho que a dúvida mais comum é: por que ele é tão forte assim? É genética, mas por que é genética? O que tem de alteração no organismo da pessoa que acontece isso? Galera, vamos começar a falar do básico. Cara, vamos começar a falar de força. Lá no tempo da pandemia, quando fechou as academias, que muita gente não sabia o que era ficar sem treinar e foi obrigada a parar de treinar. A hora que abriu a academia, a pessoa percebeu que quando volta a treinar, mesmo depois de perder muita massa muscular, teve gente que perdeu 20 quilos para mais aí, a força continua parecida, mesmo com o músculo menor, mesmo com uma quantidade de massa total menor. Isso porque a força tem muito mais a ver com a sinalização neuromuscular, com a potência da sinalização que o cérebro faz no músculo, tá? Por exemplo, quando você começa a academia, você já deve ter ouvido algum profissional falar que você precisa treinar para treinar. Você coloca um cara, às vezes, num supino livre, e você vê que ele fica todo instável com a barra. Ele até tem força para empurrar, por exemplo, você põe ele na máquina, ele empurra. Mas na barra, não, pela instabilidade. Ou seja, o seu cérebro ele não sabe muito bem como fazer aquele movimento. E isso causa uma descoordenação ali, até o momento que o cérebro sabe qual grupo de neurônios ele recrutar para fazer aquele exercício. Esse grupo se chama engrama, até ele formar esse engrama específico para fazer aquela atividade e ele fazer com precisão. E isso é treinável. A força também é treinável. E a força, você vai estimulando o seu cérebro a aprender a fazer mais força. Azul, mas você tá mentindo, porque os caras que faz força, geralmente o pessoal é grande, né? Cara, sim. Porque acontece? Se você tem um cara que é muito forte naturalmente, vou fazer aqui a analogia do carro turbo, tá? Você pega um carro original de fábrica que não tem turbo, ele tá. As peças dele, o motor dele é específico para aquela potência. Você coloca um turbo, ele vai sim aumentar muito a potência, ele vai ter mais torque, ele vai ter mais velocidade final, ele vai melhorar muito em arrancada, tudo. Ele vai melhorar muito. Só que você tem uma. O que o turbo faz? Ele empurra muito o ar comprimido para dentro do motor, ele reaproveita os gases do escape para gerar um eixo, e esse eixo gerar ar comprimido para entrar no motor. E esse ar comprimido que vai empurrando gera muito mais potência, faz o motor render muito mais. Ou seja, você tem uma sinalização ali, como se fosse o cérebro para o músculo, muito maior. Só que as peças não estão preparadas, é aí que quebra a biela, aí que fura pistão, tá? É aí que fura o bloco, aí que empena a válvula. O que o cara faz? Ele vai, abre o motor, coloca um bloco, por exemplo, em motor AP aí, você pode usar um bloco do motor a diesel, você pode um bloco forjado, ou mandar forjar o bloco, você troca o pistão, troca a biela.
por uns que são de outros materiais que são mais forjados, ou seja, você prepara o motor para ele suportar aquela turbina. E aí, beleza, aí não quebra mais. E no organismo é a mesma coisa. O cara tem a sinalização forte, ele precisa forjar o quê? Articulação, ligamento e musculatura. Porque se ele tiver a força, mas o músculo não for capaz, o músculo não for tão compatível, pode ser que nas primeiras vezes não vai acontecer nada. E ele vai conseguir, sinto uma dorzinha e tal. Mas a possibilidade de ter o músculo rompido, um estiramento, a frouxidão ligamentar, rompimento ligamentar, uma lesão articular, enorme. Para quem não sabe, inclusive, eu vou especificar aqui. Para quem não sabe, ligamento e articulação também se fortalecem, mas demora muito mais que o músculo. E existe, inclusive, treinamentos resistivos têm mais poder de fortalecer ligamento e articulação. O músculo, ele se fortalece de certa maneira mais rápido. E assim, para você ter volume muscular, inclusive o osso também ganha densidade óssea. Ele ganha densidade óssea quando você tem movimentos de compressão, torção, cisalhamento, tá? Quando você tem esses movimentos, ele tende a ter microfraturas e ele aumentar a sua densidade óssea. Para isso, inclusive, você precisa de um bom aporte de nutrientes, você precisa de um treino bem feito que não vai te lesionar, você precisa de força, você precisa de resistência, de muscularidade. Quando você faz um treino de fisiculturismo focado em volume muscular, para trazer o volume muscular, assim, em teoria, em base, de maneira simplista, você precisa de tempo de contração. Por isso que treina da forma que treina para crescer o músculo. Você precisa do tempo de contração. Então, aquele cara que fica arrancando, soltando o movimento toda hora, só dando empuxo e solta, além do risco de lesão, ele não está mantendo o tempo de contração que é exatamente o que ele precisa. Por isso que tem o treinador, por isso que tem a técnica de treinar. Só que assim, existem fibras do tipo 1, que são fibras mais dependentes de oxigênio, são fibras resistivas, fibras do tipo 2A, que são fibras mistas, e fibras do tipo 2X, que são fibras mais dependentes de glicogênio, tá? E essas fibras são para força, para explosão. E no fisiculturismo, se você conseguir hipertrofia das 3 fibras, inclusive quando você pode não ganhar tanto volume muscular, por exemplo, com fibra do tipo 1, mas você desenvolvendo a fibra do tipo 1, você ganha resistência para você conseguir manter um tempo de contração maior, que vai te trazer mais volume muscular, vai trazer mais força, que vai trazer mais hipertrofia no geral, até para outro tipo de fibra. Por isso que se faz uma periodização de treino. O corpo não foi feito para ter um volume muscular enorme. E isso nem faz sentido em questão de sobrevivência. Só faz sentido em questão estética. Aí se você tiver um rapaz que é forte e não tem tanto volume muscular, por exemplo, Bitelo, nossa, ele tem um volume maior, ele tem 2 metros de altura. Mas assim, o volume muscular, convenhamos aqui, que não condiz com a força dele. Inclusive, quando você vê um fisiculturista que ele tem muita força e o corpo não acompanha, você vê que a tendência dele nem é tanto fisiculturismo, é o esporte de força. Agora, quando tem um cara ao contrário, que tem muito caso aí, que o cara não tem tanta força, mas você vê que o volume do muscular dele vem muito fácil, a tendência é mais no fisiculturismo. E isso é genética. Por exemplo, eu vi em respaldos de vídeo, não vi o vídeo em si, não sei qual vídeo é, o Júlio Balestrin parece que avaliou o Bitelo quando ele chegou na Growth, e o Bitelo parece que queria ser fisiculturista, pelo que eu entendi a história. E o Júlio Balestrin, pela avaliação dele, falou que ele tinha que ir pro powerlifting. Qual possível avaliação que ele fez? Cara, assim, sem hipocrisia. Se você não nasceu para ser Mr. Olímpia, você não vai ser Mr. Olímpia. Agora, se você vai ser um bom atleta, se você consegue até atingir o nível pro, sim. Mas que você vai ser campeão do Mr. Olímpia sem genética, você não vai. Assim como você não vai estar entre os melhores no mundo do powerlifter, se você não vai ser do powerlifting, você não vai ser um powerlifter entre os melhores do mundo se você não tiver genética. Ah, mas se você não falou que força é treinável? Sim, cara, mas tem o fator genético, que é crucial. Se você não é aquele cara que naturalmente é forte, dificilmente você vai desenvolver a ponto de ser o melhor do mundo, de bater o recorde de levantamento terra, por exemplo, que eu acho que é 500 quilos,
O Bitelo, com a idade que ele tem, já tá com nos 300 quilos, se eu não me engano, de terra, com um ano de treino, focado em powerlifter, parece. E qual a avaliação que o Júlio Balestrin deve ter feito? É isso que eu tô falando para não iludir vocês, que você pode vencer vários campeonatos, vários top 1 aí de fisiculturismo, de powerlifter, sem genética, sim, com esforço. Não sei que sua genética seja extremamente ruim, mas que dá. O que o Júlio Balestrin... eu falei de genética muito ruim, que tem algumas genéticas que não respondem à hipertrofia, não responde. Você pode fazer o que você quiser, não responde. Você pode enfiar hormônio, enfiar dieta, tudo. Você consegue evoluir bem o físico. Você vê que é muito demorado, você vê que qualquer coisa perde, tá? Não responde. São características de indivíduo. O que o Júlio deve ter visto? O Júlio Balestrin, muito experiente, primeiro, a estrutura física. Sua estrutura óssea conta. Por exemplo, você tem uma cintura escapular larga, um quadril mais fino, pronto. Inserções musculares bonitas, músculos arredondados, que gerem boa estética. Tem gente que, por mais que treina ou bata no músculo que é ponto fraco, aquele músculo talvez nunca seja melhor. Acontece muito em dorsal, porque as inserções e o arredondamento muscular, o cara nasceu daquela forma. E aí que se tenta compensar, às vezes, com locais e tal, mas é daquela forma. Então o Júlio Balestrin deve ter analisado a estrutura óssea como estética, deve ter analisado a altura dele, mais de 2 metros de altura, para encher, para chegar num palco de fisiculturismo possível, mas assim, é algo que foge do padrão. E assim, por ser um esporte um pouco subjetivo, bem subjetivo, aliás, pode ser que não. E outra, a muscularidade dele, o volume muscular não acompanha a força. Você espera que um cara tenha essa força, um cara que seja maior que o Bruno Moraes, maior que o Fábio Giga, maior que um cara que seja do tamanho do Big Ramy. Você espera que esses caras não tenham esses caras tenham essa força, mas ao contrário. Caras, não são esses três que eu citei, não são casos de cara que treina com carga baixa. Mas até para não ser ofensivo e citar, mas eu sei alguns aí que eu acompanho que treina com carga baixa, inclusive vários atletas do time aqui têm esse perfil. A pessoa que, como eu falei, se ela treina com carga baixa, desenvolve muito potencial para fisiculturismo. Agora, o cara que tem muita força, mas você vê que a muscularidade não acompanha a força extravasa, você já pensou como que tem que ser o treinamento do Bitelo para ganhar volume muscular? Tudo bem que ele é um pouco falho, pelo que eu acompanhei alguns treinos aí, em fazer repetições altas, mas ele não treina para isso. Lembra do tipo de fibra? E vamos falar agora do fator genético. E eu vou te explicar para você por quê. Mas antes, vamos ver um vídeo que eu separei do Bitelo aqui. Bitelo bugou os homens mais fortes do mundo. Como ele é muito pesado, ele vai ser feito de um lado só. Você pega ele com as duas mãos para jogar no ombro e não com uma mão só, tá bom? Então você vai pegar aqui, ó, joga ele no ombro, você apoia ele no ombro, nessa parte, e aqui no seu cotovelo, certo? E é só usar a perna, jogar pra Esse cima. cara aqui provavelmente ele deve ter treinado 10 Não vai bater lá em anos cima, no por mínimo. favor, né? Puxa com as mãos. Você viu a força que ele fez ao Bitelo? Usa a perna embaixo. Então ele tem um potencial enorme para força. Então você imagina as cargas, os treinos dele, como teria que ser para o fisiculturismo. Vamos entrar na questão de genética. Questão genética, a primeira coisa, geralmente, com o perfil do Bitelo, são pessoas que têm mais predominância de fibras do tipo 2X, que são as dependentes de glicogênio, que tem mais força e que servem mais para exercícios de explosão, as 2X. Então, provavelmente ele tem mais predominância desse tipo de fibra. Ah, Azul, você vai bater só nesse ponto aí, relação das fibras. Não vou bater só nesses pontos de relação das fibras. Assim, no seu corpo inteiro, de acordo com a seção muscular, vai ter locais que tem mais predominância de fibra resistiva e mais predominância de fibras de força.
Por exemplo, é difícil você ver uma pessoa treinando força em panturrilha, em abdômen e deltóide, por conta da predominância de fibra ser mais resistiva. Dorsal também é um pouco mais resistivo, mas é mais para misto. Mas outras seções musculares costumam ter uma predominância tipo 2x, quadríceps, bíceps, tríceps, peito. A galera treina força. Então, para começar por aí, isso é uma pessoa comum, tá? Já vai ter essa predominância, essa diferença. Só que o bitelo, se você levar em conta toda a massa muscular dele, e você pega, uma pessoa comum tem tanto tipo de fibra 1, tanto de fibra mista, tanto de fibra 2x. A pessoa comum vai ter uma quantidade de volume proporcional a uma outra. O bitelo pode ser que ele tenha uma proporção muito mais para 2x. E isso tem uma explicação genética. Tem uma alteração no DNA que chama... vou até pesquisar aqui. Acho que é do gene AC. Polimorfismo. Acabei de pesquisar aqui. Eu vou colocar na tela para vocês verem. É polimorfismo da ACTN3, tá? E se eu não me engano, esse polimorfismo da ACTN3, ACTN3 por quê? É o gene que codifica a proteína da alfa-actina 3. Essa alfa-actina 3, lembra? Miosina e actina, proteínas contráteis que estão presentes na musculatura, tem ação direta na actina. E o que acontece? Polimorfismo, o que é? O polimorfismo é ação diferente. Vou até procurar aqui definição, mas é uma ação diferente, tá? Qualidade ou estado de assumir diferentes formas. Ou seja, uma forma diferente desse gene que codifica a proteína alfa-actina 3. Só que esse polimorfismo ele tem 3 variações. Vamos ver se ele descreve aqui. E a do bitelo... calma aí que saiu da tela por causa do atalho. Achei, ó. O polimorfismo ACTN3 ele tem 3 genótipos, que é o RR, que é o RX e o XX. O RR, ele vai ser o cara que produz mais essa alfa-actina 3. No caso do bitelo, quem produz mais essa alfa-actina 3 são pessoas que tendem a ter mais força, muito mais força que o comum. Ele tem um polimorfismo, um desvio genético numa variante relacionada a uma proteína contrátil muscular que faz ele ter mais força. Mas você tem também o genótipo XX, que é o contrário, que a pessoa não tem a alfa-actina 3. E o que acontece com essa mutação? Deixa eu ver se ele fala aqui. Quando você não tem a alfa-actina 3, você também não tem tanta força e você não tem tanta predominância das fibras de tipo 2x, que é a que eu falei que provavelmente é predominante no bitelo. Só que o corpo compensa isso com as fibras de tipo 1, resistivas. Então, pessoas com genótipo XX desse polimorfismo, elas têm mais desempenho em atividades de resistência. Maratona, corrida, natação. IRR vai ter mais eficiência em esportes como powerlifter. RX é uma mistura, tá? Dos 2 genótipos. Então, tem uma variante genética comprovada. Então, o que acontece? Bitelo, ele, se tiver, o que pode ser muito provável, uma variante, o que explicaria também, uma variante genética
do gene ACTN3, responsável pela alfa-actina 3, que está ligado direto com a proteína contrátil de actina muscular. E como isso está muito relacionado à força, a partir do momento que você tem força, você vai ter mais desenvolvimento de fibras de tipo 2X. Então a predominância vai ser de fibras de tipo 2X. Vi esses dias até o Bitelo fazendo 10 repetições de algum exercício. E assim, a carga não deu e o número de repetições não deu. Por quê? Predominância de fibras. E quando a pessoa não tem, do genótipo XX que eu expliquei, que aí não tem a alfa-actina 3, e aí reduz a força da pessoa, o corpo compensa desenvolvendo as fibras de tipo 1, e aí vira a pessoa que tem mais predominâncias de fibra tipo 1, que se dão melhores em esportes resistivos, tá? Isso é uma probabilidade. Se eu sei se o Bitelo tem isso ou não, eu acho que nem ele sabe, tá? Mas tem outras possibilidades. Ó, mais sensibilidade à testosterona. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem 300 de testosterona e responde melhor a testosterona em tudo do que uma pessoa que tem 800 que não é tão sensível à testosterona. Bem comum isso acontecer. Às vezes a pessoa chega e fala, minha testosterona tá baixa. Quanto que tá? 400. Cara, isso já aconteceu pelo menos umas 50 vezes na consultoria. Uma pessoa em torno de 400 a 500 falar que a testo tá baixa. Depende da sua sensibilidade. Às vezes o Bitelo tem maior excreção de testosterona. Eu já vi pessoas naturais aqui com 1.000, 1.100 de testosterona. Não, natural mesmo, assim, não tem como fugir, natural. Tem maior excreção de GH, maior excreção de GF1, mais sensível também. Ou mais sensibilidade à testosterona, ou outros fatores, tá? Que trazem mais força. Provavelmente ajuda muito pela altura no total. Por que ajuda muito pela altura no total? Você pegar 2 indivíduos não treinados, que têm uma genética parecida, só que um, tirando o fator de que um é baixo e o outro é alto, pelo tamanho, por ser, assim, da raça humana, os dois são da raça humana. Você não pode, por exemplo, caracterizar, diferenciar um gorila, sei lá, da girafa, de um cavalo. Vai ter forças diferentes, por conta de ser raças, animais diferentes. Então, estamos falando da raça humana. Dois humanos com genéticas parecidas, de altura diferente, claro que o maior vai ser mais forte, assim, sem treinamento. Mas aí, com treinamento, aí desenvolve mais, é mais um fator que ajuda. Cara, mas o que tudo indica é que sim, ele provavelmente tenha mais expressão de alfa-actina 3, talvez ele tenha esse polimorfismo, que é uma variação, é como se fosse uma programação diferente genética. Cara, praticamente uma certeza que ele tem mais predominância de fibras do tipo 2X, tá? É quase uma certeza, até só por esse vídeo de exemplo. Claro que não é uma certeza absoluta, mas, claro, 99% de certeza em relação às fibras. Quanto à codificação do DNA, pode ser que não. Pode ser outros fatores. Mas é uma boa explicação para o caso do Bitelo. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Galera que precisar de manipulados protetores, Oficial Pharma, os cupom azul. Galera que precisar de contato das paradinhas, Landerlan, só chamar, seguro, indústria farmacêutica. Você não tomar golpe, não pegar laboratório caseiro, nem pegar revendedor aí, que até é honesto em relação a entrega, as coisas, mas superfatura o preço, porque às vezes compra desse daqui e revende para você. Galera que precisar da consultoria, azulnutri.com, dieta, treino, suporte para o uso de ergogênicos, exames, suplementação, protetores, tudo que você precisar, e você ainda tem suporte direto comigo, atualizações ilimitadas. Curso de hormônios e TPC aqui na descrição. Galera, não esquece de se inscrever no canal, me segue lá no Instagram, @azulnutri, se inscreve no canal, deixa o like se você esqueceu de deixar o like no começo do vídeo e ativa o sininho que vai sempre chegar a notificação quando eu colocar um vídeo novo. Beleza, galera? Forte abraço, até mais!